boa noite quem está começando a nos seguir aqui nesse Instagram do dia de hoje. Estou vendo algumas pessoas entrando já. Nós estamos aqui começando a nos preparar para conversar sobre um assunto muito bem interessante, que é sobre microbiota intestinal. Eu estou esperando a doutora Ilana entrar. Deixa eu ver se eu já consigo ver onde é que ela está. Agora eu dei ok para a doutora Ilana entrar conosco aqui. Só estou aguardando ela entrar, só um minutinho. Oi. Olá, doutora Ilana, boa noite, minha amiga. Tudo bem? Boa noite. Que prazer estar falando com você. Noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Sei que está tendo muitas lives nesse horário. Muito obrigada que conseguiu entrar. Muito legal. Como é que está em São Paulo, Ilana? Tudo bem? Tudo bem, esperando o frio chegar. Com esse sotaque de nordestina, esperando o frio soltar, é muito legal isso. Hein? Esperando o frio como se eu gostasse de frio, né? Muito bem. Eu sempre... Manu já entrou. Já, a Manu já entrou. Ilana, me diz uma coisa. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, né? Vamos dar uns 2 minutinhos aí, enquanto a gente vai conversando. Depois eu te apresento aqui. Como é que estão as coisas do Covid? Está protegida aí? Eu sei que você estagia lá na USP, no HC. Como é que estão as coisas lá? Complicadas. Ainda complicadas, né? A gente não esperava estar passando por isso um ano após. O Brasil todo, né? Mas vamos torcer para essa situação melhorar o mais rápido possível, né? Que a gente consiga vacinar. Você já vacinou? Não, ainda não. Ainda não. Aqui a gente ainda tá... Porque eu sou doutoranda, mas eu não fico na linha de frente, né? Não seria correto. Entendi. Ainda não. Mas estou aguardando minha vez, ansiosamente. Já vacinou, né? Eu vacinei, eu peguei em novembro e vacinei. E é bom, é uma sensação de segurança, mas eu não baixo a guarda não, tenho bastante medo, tenho bastante precaução, sempre que possível máscara, sempre que possível gel. Mesmo ter vacinado e ter pego, não acho que não dá para baixar ainda a guarda não, né? Eu acho que a gente tem que segurar. Eu já peguei em agosto, né? E é muito ruim. Não dá para entender muito bem o vírus, né? Eu tive um Covid totalmente sintomático, então é bem ruim. Mas Tudo em bem. breve estaremos todos bem. O Então, pessoal está o entrando, estou pessoal está feliz. O pessoal entrando, está já está entrando. com 40 aí pessoas entrando, acho que isso é bom, quanto mais a gente for conversando, acho que as coisas vão mais... Esse é um tema muito bacana também, né? Eu sou suspeita para falar, você também. É muito legal porque é uma coisa que a gente via um pouco de longe, daí a gente estava chegando perto, aí começa a ler, começa a estudar, você sabe que tem muita coisa aí na prática diária você começa a ver que, pô, dá para trabalhar bastante aí, e aí agora, né, a gente vai conversar bastante e expor isso, eu acho que a gente está começando a ter um caminho mais racional de como a gente vai abordar essa questão de microbiota, né? Isso é um assunto bem recente, né, doutor? A gente não via tanto esse assunto de microbiota, tanto na graduação quanto na pós-graduação. É um assunto muito recente ainda para a ciência. Um tema de 20 anos é um tema muito novo. A gente tem muito a descobrir ainda, mas a gente já sabe muita coisa e é possível trabalhar bem com o que a gente sabe. É isso aí. Então vamos lá, deixa eu, até por respeito a quem já está aí, a gente combinou às 20 horas, logicamente a gente vai estar aberto a um bate-papo, as pessoas que nos acompanham sabem como é que a gente faz, eu costumo falar para as pessoas que a gente está aqui para conversar e ver como é que a gente vai tentar passar essas informações de uma maneira mais
clara possível, né, para o público não necessariamente médico, né? Pessoal, boa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Julian Coelho Ludwig, sou gastroenterologista, endoscopista e tenho foco em áreas de doenças intestinais. Sou médico na cidade de Blumenau, a gente faz parte de uma equipe multidisciplinar em gastroenterologia. E hoje a gente convidou para a gente conversar sobre microbiota intestinal, descobertas e modulações. A nossa grande amiga nutricionista, doutora Ilana Marques. A Ilana é do Rio Grande do Norte, onde ela fez a sua graduação em nutrição. Depois ela fez residência em nutrição na Universidade Federal do Pernambuco. Depois a Ilana foi fazer, não contente, ela foi estudar mais, ela fez mestrado em nutrição na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E agora ela é doutorando, ou seja, ela está fazendo doutorado junto com a equipe de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, junto lá com a doutora Natália, com as pessoas que a gente conhece lá. E ela é consultora científica do Instituto Bioma For Me, que é talvez hoje o grande instituto nacional de foco em estudos em microbiota intestinal, né? Obrigado, Ilana, é um prazer estar conversando com você de novo e obrigado pela disposição aqui. Ilana, eu vou fazer umas perguntas que eu acho que é importante para nós dois aqui e a gente vai trocando uma ideia, principalmente conversando com o pessoal, tá? Eu quero que você me explique conceito de, vamos lá, microbiota intestinal. O que é isso, né? O que é isso? O que é microbiota intestinal, que até 5, 10 anos atrás eu não ouvia falar. Doutor, pediram para salvar a live. Não sei se é nesse momento ou se é depois. Eu vou salvar depois, eu salvo depois, eu estou lendo aqui, eu vou salvar depois e vai ficar junto no nosso no site, e depois também vai ficar nesse Instagram do consultório. Ah, maravilha. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu sou a Ilana, sou nutricionista. Estou em São Paulo, mas sou do Nordeste, meu sotaque não nega, né? É um prazer estar com o Dr. Juliano hoje. O Dr. Juliano é a nossa referência em microbiota intestinal, tanto em Blumenau quanto na região sul. E é sempre bom a gente estar discutindo esse tema, que é tão novo, que gera tanta dúvida, mas que a gente tem muita coisa para esclarecer e eu espero deixar vocês hoje com muito mais dúvidas do que certeza. Muito mais dúvida porque é um tema muito recente e a gente tem que estar estudando dia após dia, aí a depender da área que você atua, da área que você trabalha. Creio que não vamos conseguir falar tudo hoje, porque é um bate-papo aí um pouco mais rápido, mas nada impede a gente discutir outros momentos a sua área mais específica, né? Mas falar sobre microbiota intestinal. Se você nunca ouviu falar de microbiota intestinal, microbioma intestinal, não tem problema, porque esse é um assunto realmente muito novo. Então, o projeto Microbioma, que é quando a gente teve os primeiros resultados da microbiota intestinal, ele é de 2005. Ele veio logo após o projeto Genoma, quando a gente fez descobriu todo o genoma humano. E aí, com base em muitas lacunas e muitas dúvidas que ficaram no projeto Genoma, iniciou-se o projeto Microbioma. A microbiota intestinal, quando eu falo de microbiota, e algumas pessoas conhecem como flora intestinal, né, mas o termo científico é microbiota intestinal, nada mais é do que a população de micro-organismos, de bactérias, de fungos, de vírus, que habitam o nosso trato gastrointestinal. Né? Então, essa seria a definição mais clara de microbiota intestinal, que é um pouquinho diferente da definição de microbioma. Quando eu falo de microbioma, eu falo do todo, do microbioma humano, e eu também falo da relação da microbiota com os genes bacterianos, com os genes desses micro-organismos. Né? E a gente fala microbiota intestinal, não é porque eu estou com gastroenterologista e eu quero puxar para o lado do intestino, né? É que hoje a microbiota intestinal, a gente já sabe que ela contempla de 70% a 80% de todos os micro-organismos do nosso microbioma. Então, a gente consegue inferir muitas situações clínicas, muitas situações de desequilíbrio do microbioma pela microbiota intestinal. Por isso que o termo acaba se confundindo um pouco e por isso que a microbiota intestinal é tão importante. E, Ilana, vamos deixar uma coisa bem clara, né? A gente sempre que fala em flora intestinal ou microbiota intestinal,
sempre só se pensa em bactéria, mas não é isso não, Não, concorda? concordo totalmente. Quando a gente pensa em microbiota, eu penso em toda a população. Essa população vai englobar fungos, essa população vai englobar vírus, então o estudo do viroma. Mas o que a gente tem de mais estudos até o momento é o estudo das bactérias. Mas se a gente fizer essa mesma live daqui a 1 ano, 2 anos, a gente pode ter uma visão totalmente diferente da nossa microbiota, né? Dessa relação dos fungos, que a gente já conhece um pouquinho mais, dos fungos, dos vírus, com as bactérias e com a carga genética que eles englobam. E me diz uma coisa assim, como é que funciona? Porque a teoria, vamos discutir sobre isso, a teoria é que a gente nasce estéril, né? E que realmente, assim, quando a gente é formado lá dentro da barriga da mãe, o processo de formação do feto, até existem algumas teorias que pode começar a ter alguma contaminação, né, algum contato com micro-organismos, mas teoricamente a gente é estéril dentro da placenta da mãe. E aí existe a Isso, colonização. Como é que explica para o pessoal quais são as teorias que, na verdade, né, já são confirmadas? Como é que funciona isso aí? isso. Doutor Juliano, você falou super bem. Existem algumas teorias que falam de alguma troca de micro-organismos, na verdade, uma passagem de micro-organismos da mãe para esse bebê. Tem alguns estudos que já trazem isso, que eles foram e precisam ser melhores esclarecidos, melhores elucidados, mas a gente já tem alguns estudos falando de uma possível transferência de microbiota da mãe para o bebê, já foi isolada alguma bactéria lá na placenta, no líquido amniótico, mas essa linha ainda precisa ser bem esclarecida e não seria uma grande colonização. O que a gente tem hoje, 2021, para primeira grande colonização é durante o parto. Tá? Então, a primeira grande entrega, ou a primeira grande colonização, como a gente fala, ela acontece no momento do parto. E aí a gente tem uma certa vantagem competitiva daquele bebê que nasce de parto normal, nasce do parto vaginal. Essa criança que nasce de parto normal, ela tem a primeira colonização de um pool de bactérias da vagina da mãe, enquanto aquela criança que nasce de parto cesárea, ela tem uma primeira colonização de bactérias da microbiota da pele da mãe e também do próprio centro cirúrgico, né? Então acaba que a gente tem uma primeira colonização inicial, favorecendo aquele bebezinho que nasceu de parto normal. Tá? Isso gera uma pequena vantagem competitiva, mas isso não é determinístico. Por quê? Porque existem aqueles primeiros 1.000 dias ou 1.100 dias, quem trabalha com a linha de materno-infantil deve saber do que a gente está falando, aqueles primeiros 1.100 dias da criança que são, esses sim, são determinantes do que vai acontecer durante toda a vida, incluindo aí a vida adulta, né? Logo, o bebezinho que nasce de parto cesárea, o bebezinho ele tem uma menor vantagem com relação àquele que nasce de parto vaginal, mas existem tantos outros fatores nesses 1.100 dias que vão moldar, que vão formar a microbiota dessa criança. E aí eu creio que vocês já devem estar pensando aí que fatores seriam esses. Talvez o mais importante, o principal, é o aleitamento materno. Então, leite materno é nossa primeira fonte de simbiótico. Leite materno, ele tanto tem probióticos, quanto ele tem o prebiótico, que é o HMO, o oligosacarídeo do leite materno, que é o nosso primeiro prebiótico, que vai enriquecer os grupos bacterianos benéficos do gênero da Bifidobacterium. Né? Então, a gente já tem um benefício do aleitamento materno até os 6 meses, né, que é o que preconiza aí todas as diretrizes. Mas não somente leite materno, a gente também tem outras características que vão moldar a microbiota dessa criança. Uso de medicamentos, e em especial antibióticos, Vai moldar que são, negativamente. vai moldar negativamente, que são comumente prescritos nessa faixa etária. Então, enquanto o leite materno ele molda beneficamente, o uso de antibióticos até a faixa etária dos 2, 3 anos de idade, ele vai moldar negativamente. A alimentação complementar antes do tempo desejado, então aquele bebezinho que começa a comer comida mesmo em 4, 5 meses, antes do tempo ideal do aleitamento materno exclusivo, também vai moldar negativamente essa microbiota. A hipótese da higiene, então a gente brinca que tem que deixar o menino se sujar mesmo, né?
quando eu falo hipótese de higiene, não é deixar seu filho no quarto esterilizado. Ao contrário, ao Ao contrário. contrário. É a famosa proteína S que se comenta que a criança tem que entrar em contato com o mundo externo para ser sim colonizado e para criar principalmente tolerância no futuro, concorda? Concordo plenamente. E essa tolerância imune, ela acontece muito porque o processo de formação do sistema imune, ele anda em paralelo com esse processo de formação também na microbiota intestinal. Então, tudo isso vai impactar na microbiota dessa criança nesses primeiros 1000 dias. Aleitamento materno, alimentação complementar, uso de medicamentos, hipótese da higiene e tantas outras situações. Então, não somente o tipo de parto, mas tudo isso vai influenciar. Quando chega na faixa etária de 2, 3 anos, aí eu já tenho essa criança com a microbiota formada. Dela, já é uma característica dela. Já é uma característica dela. A microbiota que essa criança formou nessa faixa etária de 2, 3 anos de idade é o que a gente chama de assinatura de microbiota, que é uma impressão digital. É como se fosse uma impressão digital. Cada um tem a sua única, né? E o que distingue você de outras populações, de outras pessoas, é a sua assinatura de microbiota, que é como se fosse impressão digital. Essa assinatura de microbiota, ela vai manter-se estável durante toda a vida. E quando que essa assinatura de microbiota, quando que essa comunidade microbiana, ela começa a perder essas características que acompanhou durante toda a vida? No processo de envelhecimento. Então, o nosso corpo ele envelhece como um todo. E via essa relação muito próxima do sistema imune com a microbiota, eu tenho aí um processo de inflamação associada a déficit do sistema imune, aumento de interleucina 6, isso vai modificando a minha microbiota e eu perco essa assinatura de microbiota no processo de envelhecimento. Mas, no geral, a gente tem uma assinatura de microbiota que nos acompanha durante toda a vida. E o que é que a gente pode falar sobre a assinatura de microbiota, sobre microbiota intestinal que é única? Nossa microbiota ela tem 2 características. Ela é plástica e ela é resiliente, que são características assim, importantíssimas para todos nós. Quando eu falo que ela é plástica, ela pode ser moldada. E aí, por isso, a modulação intestinal, que é feita por médicos, nutricionistas, ele utiliza essa plasticidade da microbiota para moldá-la. Então, pensando num exemplo assim bem fácil, né? O que seria essa plasticidade? Eu resolvo ir para os Estados Unidos e passo uma semana comendo fast food. Decidi que eu vou passar uma semana comendo fast food. Minha microbiota ela vai se alterar, porque ela recebeu lá um estímulo de gordura saturada, de proteína, ela vai se modificar. Mas eu voltei para São Paulo. E aí eu não vou comer mais fast food, vou voltar meu hábito alimentar normal. A minha microbiota, que tinha sido modificada lá na viagem, ela vai voltar à minha assinatura de microbiota, tá? Que é o processo de resiliência. Então, ela é plástica e ela é resiliente. Isso é importantíssimo, doutor, porque imagina se a nossa microbiota não fosse resiliente, como que ela ficaria após um medicamento, né? A gente Então, iria mudar muito e não voltaria de uma forma que seria o nosso, mais ou menos o nosso padrão, concorda? isso, concordo. E aí esse padrão, né, essa assinatura de microbiota, é o que garante a condição de saúde. Então, aquele indivíduo que tem a sua microbiota saudável, que tem a sua assinatura de microbiota, que lá na primeira infância não recebeu tantos estímulos negativos dessa microbiota, esse indivíduo ele se mantém em condições de saúde durante muito tempo, né? Ele se mantém mais tempo em condições de saúde. Inclusive, uma das propostas, já antecipando um pouco da modulação intestinal, é você sequenciar esse indivíduo numa condição totalmente saudável, ver o que é aquela microbiota daquele indivíduo saudável, e no processo de envelhecimento, quando essa microbiota começar a se modificar de modo não benéfico, a gente fazer uma modulação anti-aging, né? Tentar modular aquela microbiota para que ela não envelheça e assim não esteja associada a condições de doença. Ou seja, num cenário ideal, no mundo ideal, era interessante que todos nós tivéssemos, a partir do 2º, 3º ano, um estudo individual de cada microbiota,
que seria mais ou menos o nosso padrão individual. À medida que a gente vai ficando mais adulto, e se tiver algumas alterações, a gente pode comparar, mas principalmente lá na idade mais avançada, onde acontece obrigatoriamente, vai acontecer uma mudança do meu padrão de microbiota. Se eu pudesse manter o meu padrão inicial, seria melhor no processo de envelhecimento. É mais ou menos isso aí, não é, Ilona? Isso, é exatamente isso. O que a medicina do futuro propõe, quando eles falam de medicina anti-aging para modulação intestinal, é exatamente isso. Você vê o que é o seu perfil mais saudável e você sempre modular a sua microbiota para que ela chegue para que ela, nesse perfil mais saudável, sempre esteja associada a condições de saúde e não condições de doença. Oi, Ilana, e por que é importante a história da microbiota em termos de relação com a minha vida? Porque a gente está discutindo aqui como é importante, como ela é formada, colonizada, mantida. A gente se preocupa no envelhecimento que a gente vai mudar ela, mas, né, vamos conversar um pouquinho. Por que é importante? Qual que é a importância dessas bactérias, desses vírus dentro de mim? O que eles realmente fazem de benefício para nós? A gente até teve uma live mais cedo e aí perguntaram exatamente isso. Acho que essa é uma pergunta que sempre aparece porque a gente tem uma visão de muito bactéria é ruim, né? Isso. Bactéria é ruim, vírus é ruim, micro-organismos no geral, como se fossem todos associados a condições de doença. E não é exatamente isso. As nossas bactérias e o genoma das nossas bactérias, eles convivem muito bem no processo de simbiose em condições de saúde, claro, com o nosso corpo, e desempenham inúmeras funções. A gente pode falar de funções mais voltadas à saúde intestinal e até funções voltadas à saúde do cérebro, ou à saúde do músculo, ou à saúde do coração. Numa microbiota saudável, nós temos bactérias que são associadas à integridade de barreira intestinal. Esse é um dos exemplos que a gente pode dar. Então, tem aquelas bactérias que induzem a produção de mucos, que estão associadas à formação da barreira intestinal, regulação das minhas side junctions e também fortalecimento da minha barreira intestinal. Eu também tenho aquelas bactérias que são associadas à regulação do pH do lumen intestinal e que favorecem a absorção de alguns nutrientes. Isso é importantíssimo quando eu penso naquele meu paciente que já está no processo de osteopenia, de osteoporose, quando eu penso que as bactérias, por exemplo, a regulação do pH do lumen intestinal promovida pelas bactérias é que garante a absorção do cálcio. Então, a gente pode pensar na parte de absorção de nutrientes. Posso pensar também nas bactérias, numa interação muito próxima com os fármacos. Então, a gente tem um artigo super interessante da Nature falando que a microbiota ela é uma fonte ainda inexplorada para fármacos. Né? Hoje, o que a gente tem para tratamento de paciente oncológico, a gente sabe que a imunoterapia está rompendo barreiras no tratamento, não só de paciente oncológico, né, mas de outros tantos pacientes. A gente já tem estudos documentando a relação de bactérias com maior responsividade ao PD1 e ao PDL1. Então, isso seria interessantíssimo, por exemplo, no tratamento de pacientes que fazem esse protocolo de anti-PD1 e anti-PDL1, e tantos outros fatores, né? Metabolismo de nutrientes. E pensando um pouquinho fora desse intestino, a gente brinca que o que acontece no intestino não fica no intestino. Né? O intestino ele conversa, ele se conecta com os mais diferentes órgãos do nosso corpo. Um dos eixos mais conhecidos é o eixo intestino-cérebro. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar do eixo intestino-cérebro, que é um eixo bidirecional do cérebro com o intestino. Uma explicação bem, bem ampla, né? Quando eu falo bidirecional, quando você está nervoso, automaticamente você já tem alguma desregulação do seu trato gastrointestinal, do seu hábito intestinal. É muito comum em muitos pacientes relatarem isso. Quando eu penso em síndrome do intestino irritável, eu tenho essa ligação muito próxima do eixo intestino-cérebro. Mas eu também tenho um impacto muito forte da microbiota intestinal nas funções do cérebro. Tá? Então, esse eixo é bidirecional. Eu não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas, mas logo no começo da live, uma colega perguntou sobre transtornos do espectro autista.
uma das maiores explicações hoje para sintomas neurocomportamentais de transtorno do espectro autista está associado com esse intestino-cérebro. Por isso que para esse público em geral, não desmerecendo outros públicos, mas para esse público em geral, é tão importante fazer o sequenciamento genético do microbioma, né? Por quê? Hoje o que a gente sabe é que esses pacientes com autismo ou qualquer espectro do transtorno, eles têm alterações nesse trato gastrointestinal. Isso a literatura já mostra que esses pacientes têm muito mais sintomas gastrointestinais do que a população normal. Tem mais diarreia, tem mais dor abdominal, tem mais constipação, tem mais flatulência. E o que é que acontece? Isso é ocasionado por uma desbiose intestinal muito comum nesses pacientes. Essa desbiose intestinal, além de ter um enriquecimento de grupos bacterianos inflamatórios, eles também produzem metabólitos. As bactérias produzem metabólitos e esses metabólitos, ao ultrapassar a barreira do intestino para o sangue e depois, ao ultrapassar a barreira hematoencefálica, lá do sangue para o cérebro, eles geram sintomas neurocomportamentais. Então, o que eu e o Dr. Juliano estamos falando aqui não é nada empírico, não é nada que a gente viu em protocolo do hospital e está replicando. A gente vê muito isso na prática clínica, mas isso já é muito documentado em literatura, tá? Que as toxinas das bactérias, quando elas ultrapassam a barreira do cérebro, elas levam a sintomas neurocomportamentais. Então, estereotipias, agressividade, tudo isso pode ser explicado em parte por alterações na microbiota intestinal. Isso é interessantíssimo, né? Muito, muito. E talvez esse universo do transtorno do espectro autismo e também da síndrome do intestino irritável, estou pensando aqui que são situações que estão ficando cada vez mais comuns, infelizmente. A questão de modulação intestinal, a questão de entendimento da microbiota intestinal, ela ganha um peso extremamente grande em relação a isso tudo, né? Não dá para a gente hoje não ajudar esses pacientes se a gente não pensar em alguma coisa do ponto de vista de microbiota. Concorda comigo, Ilana? Concordo plenamente, doutor. Claro que esse não é o tratamento único, né? É o tratamento aí adjuvante que vai auxiliar no processo. Mas hoje, em algumas condições clínicas, a gente não consegue mais dissociar o tratamento do paciente da modulação intestinal. Eu ainda consigo trazer, tem muito assunto que a gente pode trazer para a nossa conversa, mas eu ainda consigo trazer as doenças inflamatórias intestinais. Você, enquanto gastro, eu, enquanto projeto do meu doutorado, a gente adora falar de doenças inflamatórias intestinais. Doença de Crohn e retocolite. Doença de Crohn e retocolite. Hoje, a gente tem muito artigo falando de doenças inflamatórias intestinais. Por quê? Essas doenças, elas, e aí o doutor Juliano pode explicar muito melhor que eu, elas têm o período de fase ativa e os períodos de remissão clínica. E aí o objeto de desejo de todo paciente é estar em remissão clínica. O que é que a gente tem de estudos? Eu tenho um perfil de desequilíbrio de microbiota, um perfil de desbiose na fase ativa e outro perfil na remissão clínica. Então, se a gente sequenciasse esse paciente em 2 momentos, eu saberia que perfil o de cada momento aquele paciente representa. E a gente tem muitos estudos e tem guidelines da própria Associação Americana de Gastroenterologia falando que a suplementação de probióticos, em especial em retocolite ulcerativa, ela pode auxiliar prolongando esse período de remissão. Sem dúvida nenhuma. Ilana, me diz uma coisa, e a gente fala muito sobre você é o que você come, né? Eu acho que essa frase serve muito para nosso perfil pessoal, mas isso para o intestino, para a microbiota intestinal é extremamente importante, né? Explica para a gente como é que eu posso modular de uma forma cotidiana, o que acontece com as minhas bactérias quando eu escolho determinado alimento e outros determinados alimentos. Hoje a gente adapta um pouquinho essa frase, né? Você é o que você come, suas bactérias absorvem, metabolizam ou excretam, né?
Então, a gente tem um segundo ponto, né? Você come porque essas bactérias vão lá para aproveitar aquele nutriente e os produtos dessas bactérias que definem o que você é, né? Quando a gente fala de modulação intestinal, parece uma coisa assim, muito estricta, uma coisa muito longe da nossa realidade, né? Mas a principal estratégia de modulação intestinal é a alimentação. Então, se a gente for pensar qual estratégia mais eficaz, são mudanças dietéticas. Então, as nossas bactérias, elas respondem a mudanças dietéticas. Nós temos estudos falando que mudanças dietéticas mais agressivas, mais radicais, como um protocolo de dieta cetogênica, né, que é aquela dieta com alto perfil de lipídios, que é indicada para algumas condições específicas, como epilepsia refratária. Essa modulação decorrente da dieta cetogênica já acontece em 3 dias após o início da dieta. Então, a microbiota ela responde muito rápido às modulações intestinais. O que a gente tem de recomendações para uma microbiota saudável, doutor, não foge muito daquela recomendação que a gente já faz no consultório para o indivíduo saudável. Então, o que é que vai manter a sua microbiota saudável, pensando em modulação intestinal? Fibras, então, consumo adequado de fibras, seja ela fibras solúveis, insolúveis, fibras dietéticas no geral, né? E fibras pré-bióticas, isso vai nutrir a sua microbiota intestinal. Pensando agora em aspectos mais específicos dessa modulação intestinal, pré-bióticos, probióticos e simbióticos, né? Só falando para o pessoal que talvez não domine muitos temas, quando eu falo em pré-biótico, eu falo do substrato que vai nutrir aquela bactéria benéfica. Então, o pré-biótico ele pode ser uma fibra pré-biótica, como um FOS, um GOS, uma inulina, uma polidextrose. Esse meu probiótico também pode ser um polifenol. Tá? Então, eu posso ter um polifenol com característica pré-biótica, um resveratrol, que está lá no meu suco de uva. Eu posso ter uma elagitanina, posso ter algum que está nas minhas frutas vermelhas. Tudo isso são polifenóis que vão também nutrir bactérias benéficas. Então, esses são os meus pré-bióticos, os mais conhecidos, né? Catequinas, chá verde, no chá preto, todos esses alimentos eu encontro os pré-bióticos. Os probióticos, e aí eu não falo mais de substrato, eu falo da bactéria benéfica, a minha bactéria benéfica, que deve ser gastro-resistente e deve chegar íntegra lá na minha microbiota intestinal para ter esse efeito desejado. E quando eu falo de simbióticos, nada mais é do que a combinação entre o pré-biótico e o probiótico. Tá? Então, do ponto de vista de ambulatório, de condições de desbiose, as nossas estratégias mais comuns são a modulação via alimentação, pré-bióticos, probióticos e simbióticos. E outras estratégias não alimentares que também modulam a nossa microbiota, como atividade física, né, que modula beneficamente a nossa microbiota, regulação de estresse, embora não tão fácil de manter, mas o estresse também impacta de forma muito negativa a nossa microbiota. Então, regular o estresse é uma forma de modulação intestinal. Né? Higiene do sono. Então, as nossas bactérias elas também respeitam o ciclo circadiano. Higiene do sono também é uma forma de modulação intestinal. Todas essas estratégias são formas de modular esse intestino. E a colega falou aqui também da glutamina. A glutamina ela tem um papel muito importante lá de nutrição dos meus enterócitos. Ela não tem um benefício tão direto na minha microbiota intestinal, mas ela garante o intestino mais saudável no geral. Isso pode, sim, beneficamente também entrar como uma modulação intestinal. E aí a gente também pode falar do ômega 3, a gente pode falar da vitamina D. Inúmeras são as estratégias que a gente vai utilizar, mas aí a gente tem que conhecer a clínica do nosso paciente e o sequenciamento genético do nosso paciente para escolher entre todas as opções quais que a gente vai utilizar, né? Na verdade, assim, o resumo disso que você falou, assim, o conceito de vida saudável, ele, além de envolver o comportamento, ou seja, evitar estresse sempre que possível, criar comportamentos saudáveis, fazer atividade física, fazer uma alimentação saudável, isso vai de uma forma direta também interferir, modular a sua flora intestinal. Então,
É que às vezes as pessoas podem entender que achar que o que estão fazendo errar, estão fazendo não é suficiente, eu vou ter que modular minha flora intestinal com medicamento, ou com sequenciamento genético, ou com nutricionista, ou com médico. Eu costumo falar assim, calma, comece com o simples, que é organizar a sua vida, né? Você tem que ter um comportamento saudável. Isso já é a primeira base para a gente conseguir isso tudo. O Ilana, a gente fala muito em disbiose, que é justamente o desequilíbrio dessa flora intestinal, dessa microbiota intestinal, né? Só para o pessoal entender, a gente tem, podemos falar assim, a Ilana pode me corrigir, se a gente for pegar a população de bactérias que moram dentro da gente, a gente tem uns 80% de bactérias que são amigas, nós temos uns 15% de bactérias que são amigas, mas também podem aprontar. E nós temos bactérias ruins que moram dentro da gente, só que todas elas fazem algumas reações que para o nosso organismo são bastante importantes, né? E elas, além de elas terem uma relação de equilíbrio conosco, de troca, né, conosco, entre elas também mantêm um padrão de equilíbrio que a gente chama de uma eubiose, de um equilíbrio. Quando acontece por inúmeros fatores, medicamentos, alimentação, processos de vida, perda desse equilíbrio, acontece a disbiose. Só que a disbiose não é tudo igual, concorda comigo? Sim. Né? Nenhuma Concordo. E hoje, com a questão do sequenciamento genético, que é o que eu quero entrar nessa conversa com você agora, talvez na parte final da nossa conversa aqui, explica para a gente direitinho, partindo disso, né? Eu tenho uma hipótese de uma disbiose. Como é que eu vou entender qual tipo de desequilíbrio que eu estou tendo e como é que eu posso, aí sim, modular a minha microbiota? Doutor, você falou super bem da desbiose, nada a corrigir. E desbiose é um dos temas mais falados hoje. Os profissionais da área da saúde, nutricionistas, médicos que trabalham com saúde intestinal também falam muito do tema de desbiose como se fosse um conceito só. E não é, né? A sua frase de que desbiose não é tudo igual foi uma colocação perfeita. Nós temos bactérias no nosso intestino, são aquelas bactérias benéficas, as patogênicas e as comensais, que são aquelas que estão lá no meio termo, não causam briga com ninguém em determinadas situações. E em equilíbrio, elas estão aí no momento de eubiose. Porém, algum fator externo pode levar a esse desequilíbrio que leva à condição de desbiose. Algumas definições mais antigas, ou então alguns profissionais, alguns colegas que ainda não conhecem o sequenciamento genético, podem acreditar que quando eu falo de desbiose, seria o aumento de bactérias patogênicas e redução de bactérias benéficas. E aí eu tenho esse desequilíbrio e eu tenho as condições clínicas, sinais e sintomas associados a esse desequilíbrio. E não é assim. Né? Eu tenho vários parâmetros de saúde intestinal na minha microbiota e o desequilíbrio não envolve apenas aumento de patogênicos. Pode envolver, mas também eu posso ter desbiose por redução da minha diversidade de microbiota. Quando eu falo em diversidade, eu falo em grupos específicos de bactérias. Uma microbiota muito diversa é aquela que tem um pouquinho de cada gênero bacteriano, bactérias diferentes, têm funções diferentes, todas aquelas funções que nós conversamos no começo da live. Então, eu posso ter uma baita diversidade, e aquele grupo lá associado à minha integridade de barreira intestinal está faltando, e por isso eu posso ter uma desbiose por redução de diversidade e falta de algum grupo. Eu posso ter desbiose por redução de bactérias benéficas, como o bifidobactério, lactobacillus. Eu posso, inclusive, ter desbiose por um aumento de bactérias benéficas num percentual muito acima do limite superior aceitável. Tá? Um exemplo clássico que eu dou é a Akkermansia muscinifila. Essa é uma bactéria extremamente estudada hoje na gastroenterologia, na modulação intestinal, e ela é a queridinha do momento, né? Porque essa é uma bactéria mucolítica, ela degrada mucinas, e no feedback positivo, ela estimula as células caliciformes a produzirem mais muco e manter a integridade de barreira. Então, se eu tenho a Akkermansia adequada, eu tenho integridade de barreira, eu tenho aí um indivíduo que tem uma baixa permeabilidade intestinal, provavelmente, que não transloca toxinas, esse indivíduo não tem inflamação crônica.
Então, os estudos falam, tem boa quermância, a chance de inflamação crônica aí é reduzida. Mas pode acontecer em algum indivíduo, em alguma situação, que eu tenho uma quermância muito alta. Então, isso é muito bom? Não, isso é péssimo, né? Porque a degradação de muco é muito mais rápida do que a nova produção. Então, esse é um exemplo clássico quando a gente fala que eu posso ter desbiose intestinal por aumento de bactérias benéficas. Existem várias condições. E é isso o que o sequenciamento permite o profissional avaliar, né? Ele permite identificar qual tipo de desbiose esse paciente tem, do ponto de vista de desequilíbrio qual e quantitativo, e a partir desse desequilíbrio, a gente faz a modulação específica, baseada tanto nos achados do sequenciamento e baseado na clínica do paciente. Então, o médico, o nutricionista, ele vai pegar um sequenciamento, ele vai olhar as bactérias, vai olhar a clínica e vai unir as condutas. Ou seja, pela primeira vez, né, nós estamos tendo uma visão mais clara do que realmente está acontecendo nessa flora intestinal, nessa microbiota intestinal, e ser muito mais assertivo, muito mais personalizado do que, olha, vou cuidar da sua desbiose, eu vou fazer isso. A gente acaba fazendo, né? Eu, como médico gastroenterologista, você sabe, você também como nutricionista, não é todo mundo que a gente consegue fazer esse estudo sequencial, né? Para o pessoal que não conhece, isso na prática é realmente assim, analisar um fragmento de fezes que é avaliado a população de bactérias, principalmente bactérias, é isso que a gente faz. Principalmente, você vai ser estudado justamente a tua microbiota intestinal, né? Para saber que tipo que é, que família que é, quanto que tem. Se sabe mais ou menos, existe um padrão, né? Que se entende que existe um padrão, mais ou menos, e se tenta ver em que parte que você tem, como é que é a tua população, sabendo, hoje se conhece muitas bactérias, né? Quantas que nós temos catalogados de conhecimento, inclusive de conhecimento de comportamento de vida de bactérias que a gente tem hoje da microbiota intestinal? Você sabe falar isso para mim? Sei. A gente também discutiu isso em outros momentos da semana. A gente tem taxonomizado aí mais de 20 mil tipos de bactérias. Nas análises que a gente tem atuais, tanto de gene marcado, quanto na análise mais ampla que a gente chama de SOT, né? Mas o indivíduo não vai ter todas essas bactérias. Um indivíduo saudável, ele vai ter em torno de 600, 700 diferentes espécies de bactérias. E essa combinação de espécies é o que garante a sua assinatura de microbiota. Sim, sim. E aí a gente consegue hoje com esse estudo justamente entender quais que são realmente o tipo de desequilíbrio que está acontecendo e de que jeito que eu posso modular aí sim de uma maneira muito mais dissertiva para aquele indivíduo e para aquela situação que esse indivíduo tem, ou seja, para aquela patologia. Essa é a vantagem desse estudo de sequenciamento genético, não é isso aí? Isso, exatamente. Alguns pacientes, ele não vai, por diversas questões, ele pode não fazer o sequenciamento genético, e aí sempre vai existir a prática clínica. Então, a gente vai fazer uma anamnese assertiva desse paciente, vai monitorar sintomas, e a gente consegue fazer uma modulação intestinal, sim. Mas o padrão ouro é que a gente tenha um sequenciamento genético. Então, alguém perguntou aqui, alguém falou de intolerância à lactose aqui nos comentários, desculpa, acabou que subiu aqui, eu não consegui visualizar. Na intolerância à lactose, a gente sabe que essa lactose que não é degradada lá na minha glucose de lactose, ela vai chegar alcançar a minha microbiota intestinal e ela vai, além dela ser digerida por alguns compostos bacterianos, levar a sintomas gastrointestinais, levar a formação de gases, levar também a formação de compostos putrefativos, essa lactose que chegou lá na minha microbiota intestinal também vai modificar de modo não benéfico a minha microbiota intestinal. Então, eu vou ter uma desbiose e essa desbiose vai estar associada a todos os sinais e sintomas que você apresenta, de dor, de diarreia, de distensão abdominal, né? O médico nutricionista, ele vai saber tratar nas suas mais diferentes terapêuticas, ele vai saber tratar. Mas se você quiser saber qual é aquela bactéria que está aumentada, qual é aquela bactéria que está reduzida, a gente só vai saber isso com o sequenciamento de microbiota intestinal. O sequenciamento ele é muito útil
e a gente até já conversou isso em outros momentos, eu e o doutor Juliano, naquele paciente que você já tentou diversas terapêuticas e você viu que não obteve tantos resultados, né? Paciente, por exemplo, se você trabalha com emagrecimento, o seu paciente, ele aderiu ao seu protocolo lá de redução, né, de redução de calorias, seu paciente está fazendo atividade física, utilizou o medicamento e fala, doutor, eu não consigo emagrecer. E ele pode estar assim falando a verdade. Por quê? Ele tem uma alteração na microbiota intestinal dele, ele tem uma desbiose, e essa alteração na microbiota intestinal, ela aumenta um grupo de bactérias que absorvem mais calorias. E aí o teu paciente ganha peso ou tem dificuldade de perder peso, não é porque ele não adere ao tratamento, é porque as bactérias dele não ajudam a perder peso. Então, esse seria um exemplo clássico de um paciente que pode se beneficiar do sequenciamento, dentre tantos outros, né, que a gente poderia aqui discutir. Então, assim, só para, eu acho que para ficar bem claro, hoje em dia a questão do sequenciamento, quais são os grupos em que estaria mais indicado a gente indicar, assim, que vocês aí no Instituto têm mais experiência de dizer, ó, esses são grupos que a gente pode fazer estudo sequencial que seria melhor. Tanto que tem uma pergunta aqui da Femarisa, amiga nossa, todo mundo deveria fazer sequenciamento? Vou falar assim, no mundo maravilhoso, Fê, sim, todo mundo para saber e tal, né? Mas, volto a falar, eu acho que também o comportamento saudável, não adianta a gente fazer um estudo de sequenciamento genético, achar que a gente vai dar probiótico ou pré-biótico, e o básico a gente não fazer. Eu insisto nisso. O básico é vida saudável, o básico é comer direitinho, o básico é fazer atividade física. Né? Não, eu acho que tem que saber encaixar também esses tipos de opções que a gente tem hoje em determinados momentos. Né? Eu tenho uma resposta um pouco, talvez eu seja uma população um pouco enviesada, porque eu aplico a modulação intestinal, eu vejo o sequenciamento beneficiando os mais diversos grupos. Mas vou falar para vocês o que aumenta muito a nossa procura, o que a gente observa muito sequenciando, que realmente eu vejo que na prática clínica funciona, né? E que esse paciente se beneficia muito quando ele faz o sequenciamento. Pacientes com doenças inflamatórias intestinais, que a gente consegue manter em remissão clínica. Eu observo muito em pacientes com intestino irritável, que já fizeram várias estratégias e não responderam bem. Acontece que, às vezes, o paciente acha que tem intestino irritável, ele até pode ter, sim, irritável, mas ele também tem uma desbiose. Isso. Então, ele tem uma desbiose com aumento de bactérias fermentativas e que está associada à dor de extensão abdominal. Então, muitas vezes, o paciente com intestino irritável, ele consegue melhorar muitos sintomas do intestino irritável porque não era um intestino mesmo irritável, era desbiose. O gatilho, né? Paciente, eu costumo falar, o gatilho, na verdade, não é só a culpa do intestino. O gatilho era realmente, tinha um gatilho, né? Tinha um gatilho, isso. Um público que a gente sequencia demais, acho que a gente falou no começo da live, são pacientes com transtornos do espectro autista, pelo benefício da modulação intestinal no eixo intestino-cérebro e melhora dos sintomas intestinais e neurocomportamentais desses pacientes. Então, a gente atende muitos pais de crianças com transtorno do espectro autista que utilizam aí essa janela de oportunidade, que assim a gente pode falar do processo de formação da microbiota, formação do sistema imune, para sequenciar esse seu filho que acabou de fechar diagnóstico, e aí a gente conseguindo modular essa microbiota, a gente pode modular o eixo intestino-cérebro. Saúde da mulher é uma outra aplicabilidade muito grande do sequenciamento genético. Eu não falo só de emagrecimento, mas quando eu penso em melhora dessa saúde, tanto intestinal quanto da microbiota vaginal, né? Quando eu modulo a minha microbiota intestinal, eu reduzo a inflamação, eu reduzo também, eu consigo melhorar esse ambiente da minha microbiota vaginal, e isso pode auxiliar nas mulheres gestantes, melhorando a fertilidade. É um público assim que geralmente o ginecologista pede muito, melhora de vaginose, melhora de candidíase. E alergias no geral. Também é um público que a gente vê muito benefício do sequenciamento, porque tem uma relação muito próxima, o doutor Juliano já
provavelmente já deve ter falado em outras lives, ou vai falar em um momento. Acho que até na live do Covid falou que tem uma relação muito próxima do sistema imune com o nosso trato gastrointestinal. Então, quando eu modulo a minha microbiota intestinal, eu consigo melhorar aquele estímulo que eu dou para o meu sistema imune, a minha interação com o meu sistema imune. Eu tenho menos reatividade imune, que pode repercutir em melhoras de alergias, em melhoras de dermatite, em melhora de alergias e intolerâncias alimentares no geral. Então, são benefícios que o sequenciamento promove para o paciente. Muito bom. Nossa. Tô vontade de ficar falando a noite toda aqui. Nós dois somos meio apaixonados por esse assunto. A gente fica falando Eu nem isso. sei quanto tempo passou. A gente está Deixa só eu ver. conversando Não, aqui. 50 minutos. Deu ótimo. É isso aí. Tá ótimo. Ó, existem perguntas em relação à questão do preço. Pediram como é que é o sequenciamento, como é que é feito esse exame, que na verdade é isso, né? Você entra em contato com o instituto, é mandado um fragmento, eles fazem isso super bem direitinho, eles mandam para sua casa todo um kit para você fazer a coleta super bem fácil. Essa coleta é mandado de volta, o instituto fica em São Paulo e eles fazem uma análise e depois isso é passado para o médico que está solicitando e tal, porque existe uma coisa que vocês têm que entender, pessoas que estão perguntando aí, nós temos que fazer uma discussão sobre o resultado, né? Do ponto de vista tanto, porque no resultado não adianta nada se você não souber como modular, né? Então, essa questão de assistência é muito importante sobre como que eu vou modular. O exame vai dizer mais ou menos o que está acontecendo lá dentro. Agora, e ele também vai nos ajudar, né? Isso, Ilana, como que a gente pode modular, quais são os caminhos para a gente modular, né? Essa é a ideia do exame, na verdade, né? Essa é a ideia do exame, mas a conduta final, ela deve passar pelo prescritor. Então, o exame ele vai dar só os achados das bactérias e o prescritor ele vai unir as informações do exame com a sua clínica e vai indicar a modulação intestinal personalizada que vai te beneficiar para aquela condição clínica, para aquele sintoma específico. É isso aí. Ilana, reunião boa, live boa é aquela que a gente fica com vontade de ficar falando mais, mas eu acho que ao mesmo tempo tem o momento correto. Assim. Eu acho que foi muito bom. Você sabe que é super bom a gente discutir isso, eu gosto de discutir isso com você. Quero agradecer a oportunidade. Eu acho que as pessoas que participaram também, tenho certeza que vão, se quiserem ver isso. A gente vai salvar isso no Instagram do consultório. Se vocês também aí do Bioma For Me quiser salvar essa live, e eu posso mandar para vocês a gente conversar. Muito obrigada. E obrigado mais uma vez, tá bom? A gente vai conversando nos casos, a gente vai discutir os casos, né, que a gente está vendo aí juntos, né? E muito obrigado, eu acho que eu fiquei muito feliz com essa parceria e principalmente com essa parte acadêmica que a gente está curtindo aí. Obrigado, Ilana. Agradeço ao Dr. Dan, todo mundo aí, né? E obrigado. Eu que agradeço, doutor Juliano, e muito obrigada ao pessoal que ficou com a gente aqui, esses 50 minutos. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigado, querida. Obrigada. Até logo, pessoal. Obrigado. A gente vai salvar, quem não quiser, a gente vai salvar no Instagram do consultório e foi muito legal. Obrigado, viu, pessoal? Eu vou desligar aqui. Obrigado, todo mundo está escrevendo aí. Muito legal. Até logo. Obrigada.